Olá, meus caros alunos do ensino médio, olha só, aqui é o professor Almeida e nós estamos diante da eletiva 3, na qual nós vamos abordar, através das análises e experimentação científica, tá certo? Então, análise e experimentação científica, onde vamos conhecer sobre... Você está fazendo a sua pesquisa, não é? Então, você está fazendo a sua pesquisa e quando você trabalha, faz o seu trabalho científico, faz o seu trabalho da pesquisa e você está escrevendo, você quer, então, expressar as conclusões que acontecem com a pesquisa científica, tá bom? Então, com relação à pesquisa científica, primeiro, vocês foram elaborar o trabalho que você realizou, Porque na pesquisa científica você tem lá para elaborar o trabalho, obtendo seus resultados, ok? Então você teve lá o tema com o problema, onde você quer saber o quê, você teve a hipótese, com uma resposta lá bem assim promissória, você tem também o objetivo, que é para quê, e a justificativa, por quê? O referencial teórico, com a sua revisão literária, a metodologia, como? E a cronograma, quando? Em relação ao tempo. Bibliografia, com o quê? Quer dizer, tudo isso faz parte da pesquisa científica. Mas na elaboração do trabalho, o que nós temos que ver? Como você vai realizar a conclusão? Então, vamos abordar sobre a estrutura da conclusão e também sobre os trabalhos futuros, Sendo assim, olha lá, a habilidade deste momento, dessa aula, ela refere-se ao quê? A reconhecer produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como eles, softwares de simulação e realidade virtual, tá bom? Isso aqui é a habilidade que corresponde a essa aula sobre a conclusão, a estrutura da conclusão de um trabalho científico. Sendo assim, olha só, o que significa, então, olha aí, a conclusão da pesquisa científica? Você já pesquisou todos aqueles tópicos que eu abordei e agora você quer concluir o seu trabalho. Nós sabemos que conclusão é uma das etapas de fechamento do texto científico, no qual deve retomar a proposta ou a pergunta inicial do trabalho e discernir quais os objetivos e hipóteses que se concretizaram ou não através dos resultados alcançados. Ou seja, desenvolvemos, apresentar quais foram as respostas que podemos tirar do trabalho. Então, só para lembrar que, olha, nós falamos aqui sobre os objetivos, sobre as hipóteses. Agora é hora de fazer o fechamento do texto desse trabalho científico. Outra, também com relação à conclusão da pesquisa científica, é que, além de desempenhar o papel de fecho de uma pesquisa científica, a conclusão pode e deve servir para abrir novos horizontes, ou apontar caminhos, despertar novas questões ou até dúvidas. Enfim, inserir o trabalho no fluxo de busca científica que eu transcendo, tá bom? Então, uma das etapas muito importantes é a conclusão da pesquisa, tá bom? Porque você vai fazer a abordagem, você vai fazer a apresentação, e isso é muito importante para que os avaliadores saberem como você desenvolveu o trabalho e como você fez o fechamento. Tá joia? Ainda assim, é muito importante você querer saber, afinal de contas, eu estou fazendo uma pesquisa, qual a diferença entre resultado e conclusão? Parece que é a mesma coisa? Não. Na realidade, não é a mesma coisa. Por quê? Porque nos resultados apresentamos
os dados obtidos, por exemplo, por meio de cálculos matemáticos. Então, aí sim, resultados, né, matematicamente comprovados. Nesse item, estamos, portanto, expondo e explicando os dados da pesquisa. Os dados da pesquisa, através de dados matemáticos, então nós temos aí o quê? Nós temos o resultado. No entanto, quando se fala de conclusão, sabemos que nas conclusões não trazemos os dados em si, mas o que eles significam e como respondem à pergunta inicial do trabalho. Neste momento, relacionamos o quê? Os dados obtidos com a proposta e a pergunta do início do trabalho. Então, a conclusão é meramente um teórico, tá bom? Agora, lembrando que você vai relacionar os dados que você obteve e a proposta que antes você tinha no início do trabalho. Já os resultados, não, você envolve valores, né? Faz os cálculos matemáticos, digamos assim, e aí explode os dados referentes àquela pesquisa. Beleza até aí? Então vamos em frente, porque, olha só, com relação à estrutura de conclusão da pesquisa científica, o que devemos realmente escrever naquela conclusão? Nós devemos escrever o seguinte, olha, que a conclusão, você deve conter uma recapitulação sucinta, quer dizer, clara, do trabalho e autocrítica das contribuições do trabalho realizado, quer dizer, e autocrítica referente ao desenvolvimento daquela pesquisa. Fazendo o quê? Você vai fazer um balanço dos resultados obtidos. Então, você obteve os resultados, obteve? Então você vai fazer um comentário, você vai fazer um balanço, um check-up desses resultados obtidos. Então, você faz aquela recapitulação do seu trabalho como um todo, de forma resumida, e aí você faz aquela autocrítica, valeu? Então, isso é o que devemos escrever na conclusão. Nós temos também, que é muito importante, que retornemos nas conclusões as hipóteses da pesquisa, evidenciando se elas foram confirmadas ou não. Então, com relação às hipóteses, nós vimos que se trata de uma resposta promissória, que aí você tem uma ideia do que você deveria abordar, tá bom? Então, é muito importante você saber o que deve ser escrito lá na conclusão. E ainda precisamos também apresentar se cada um dos objetivos propostos foi realizado, bem como apresentar uma síntese dos resultados alcançados. Então, com relação aos objetivos, o que nós sabemos? Afinal de contas, para que essa pesquisa? E aí, será que nós atingimos, quando atingimos o objetivo? Como também, com relação às hipóteses, aí você escreve e você está, então, definindo a conclusão daquele trabalho realizado. Beleza? E na sequência, vamos ver. Caso não tenhamos conseguido realizar um determinado experimento ou encontramos alguma limitação crescente, tais informações da conclusão, então, seja, caso não tenhamos conseguido realizar um determinado experimento ou se encontramos alguma limitação. Essa clareza vai demonstrar que percebemos o quanto a importância das dificuldades do nosso trabalho. Então, geralmente é isso mesmo, aluno. Quanto mais você vai pesquisando, mais você vai se defrontando com alguns tipos de, digamos assim, de dificuldades, que aí, como eu devo fazer, etc e tal. E na hora que você vai concluir um trabalho, essas dificuldades acontecem. Você, durante o trabalho, está conseguindo os resultados, você está conseguindo atingir os seus objetivos, mas na hora de expressar, e aí começa a surgir aquelas dúvidas, né? O que devemos fazer? Devemos considerar também quais mudanças no trabalho
ou outros experimentos poderiam ser interessantes para os demais pesquisadores que trabalham no mesmo tema, ou seja, devemos levantar quais outros aspectos a considerar futuramente. Geralmente, quando a gente faz uma pesquisa, então você está preocupado. Como é que vai ser o ibope dessa pesquisa? Como é que vai ser a aceitabilidade dessa pesquisa? Então, é isso aí o que a gente fala aqui. Temos que considerar as mudanças no trabalho, que, por exemplo, quando você faz uma pesquisa, a partir da sua pesquisa, outros pesquisadores vão progredir. Então, você para uma pesquisa, ela é sempre fonte bibliográfica para os futuros pesquisadores. Então, isso é muito importante que nós temos que considerar essas mudanças, tendo em vista os futuros pesquisadores, utilizar ela como base científica, tá joia? E na sequência, olha só, devemos relatar as percepções sobre o tema pesquisado que tivemos ao longo da elaboração do trabalho. Então, você vai pesquisando, você vai elaborando o seu trabalho, e aí você começa a ter percepções sobre aquele tema pesquisado. Será que era ele mesmo? O que eu posso melhorar? O que eu posso piorar? Então, o que pode acontecer? Isso aí, na sequência, nós devemos observar. Aprendemos o que deveríamos escrever na estrutura da pesquisa. Agora, o que não devemos fazer na conclusão? Será que você despertou para isso? O que não devemos fazer na conclusão? É o seguinte, lembre-se, tenham muito cuidado, não devemos repetir exatamente o que já foi escrito, pois textos extensos e complexos, com frases complicadas, comprometem o papel da conclusão. Também não devemos utilizar gráficos e tabelas na nossa parte. Afinal de contas, você está apenas expressando. Então, não faça isso durante a conclusão. Por quê? Elas devem constar apenas nos resultados. As afirmações que não tenham sido validadas pelo trabalho também não devem ser feitas. Ou seja, devemos apoiar todas as nossas conclusões em nossos resultados. Isso sim, é que realmente precisa que aconteça. Por fim, não devemos trazer novas referências bibliográficas ou novos dados das nossas conclusões, porque durante o trabalho já foi citado. Ok, meu caro aluno? Sendo assim, olha lá, você deve apresentar o trabalho realizado de forma geral, sem aprofundar nos detalhes, nem também apresentar os dados da pesquisa. Você está fazendo uma conclusão, ok? Durante a abordagem, tudo bem, mas agora você está apenas concluindo. Sendo assim, utilizar uma linguagem impessoal, tá bom? Cuidado com os verbos que você vai utilizar na apresentação, tá bom? Da conclusão, ou seja, na terceira pessoa do verbo para apresentar os resultados, tá bom? Nunca na primeira e na segunda. Isso aqui são detalhes que ajudam a você a concluir o seu trabalho, tranquilo? Também não devemos repetir o que já foi escrito, pois textos extensos e complexos, com frases complicadas, comprometem a sua conclusão. Não devemos utilizar gráficos, tabelas e tal, conforme nós já abordamos. Valeu? Que cuidados durante uma conclusão de pesquisa você deve, então, ter? Vamos ver alguns? Isso é muito importante, que serve de alerta para o pesquisador. Então, na análise e experimentação científica, tratando-se da conclusão de uma pesquisa, então, seja breve na apresentação do trabalho realizado, tá bom? Não esticar muito, não demorar muito, tá bom? Não aprofundar muito. Depois, retome a introdução para botar a ideia principal. Você está fazendo a conclusão, mas conclusão de quê? E aí você tem que voltar lá, né, para retomar a
introdução para abordar aquela ideia principal. Depois, faça um resumo, ou seja, resuma o que foi dito para amarrar suas ideias. Você saber o que você está iniciando, o meio e o fim das suas ideias. Ressaltar a ideia principal, tema principal, né? Incentivar o leitor a agir ou refletir. Então, alguém vai ler sua matéria, alguém vai ler sua pesquisa científica, e aí incentiva o leitor a agir ou refletir. Não incluir na conclusão textos longos, cópias que foi escrito, gráficos, tabelas, isso aí já foi abordado várias vezes. E evitar as expressões repetitivas, né? Como desculpa por possíveis falhas no trabalho de pesquisa. Então, jamais, quando você vai trabalhar, apresentar um trabalho de pesquisa, não deve-se dirigir-se da forma, me desculpa, tal, isso assim, assim. Não existe. Isso prejudica o seu trabalho. Tranquilo? E assim sendo, olha só, os trabalhos futuros em pesquisa, né? Nós falamos da estrutura da pesquisa em si, mas quando você fala da estrutura da conclusão da pesquisa, você está terminando o trabalho, terminando de fazer um trabalho científico. E aí, para que aquele trabalho científico? Então, vamos pensar nos trabalhos futuros que deve ser feito em pesquisa científica. É que a perspectiva de trabalho futuro em pesquisa científica auxilia o quê? Outros pesquisadores a vislumbrar a possibilidade de continuar a pesquisa. Lembre, toda pesquisa que você faz, ela será o fruto de temas que outros pesquisadores buscam para enriquecer, descobrir algo com base naquele trabalho que você realizou. Essa perspectiva, ela contribui para a continuidade do tema estudado e o fortalecimento dos resultados. Por quê? Porque para os trabalhos futuros da pesquisa a serem realizados, faz-se necessário contribuir com a continuidade do tema estudado e o fortalecimento dos resultados alcançados. Então, olha aí, autores de larga experiência, né, eles expressam exatamente o que você deve ter em mente quando for realizar trabalhos futuros, né, tratando-se de pesquisa científica. Sendo assim, olha só, devemos considerar as características do trabalho e as limitações que encontramos em sua execução, que não são poucos, hein? A gente tem os trabalhos realizados, suas características, tudo bem, mas nós temos limitações, tá bom? Durante a execução daquele trabalho. Porém, a partir dessas limitações, das conclusões às quais chegamos, lançamos novas ideias que possam dar continuidade. Bom, eu estou fazendo isso aqui, porém, se eu fizer assim, então isso aqui vai melhorar a minha pesquisa. Então, não ter medo de você agir dessa forma, porque só vai enriquecer o seu trabalho. Tá joia? Na sequência, o que temos que considerar? É que, embora o estudo atual traga informações importantes sobre as serpentes, digamos, de Viçosa lá, são necessárias pesquisas de campo que possa fornecer dados mais precisos sobre a riqueza, principalmente sobre a abundância da herpetofauna na região. Tais trabalhos também seriam fundamentais, por exemplo, para investigar os aspectos da história natural de serpentes e etc. e tal. Então, averiguando com mais detalhe a possível presença daquela espécie com registro confirmado. Isso aqui é uma ideia de como a gente deve abordar na conclusão de uma pesquisa, tá certo? Agora, as contribuições para trabalhos futuros a serem realizados em pesquisa. Quais seriam essas contribuições? E aí nós teríamos, entre elas, o seguinte: sugerir novas pesquisas a partir de limitações percebidas ao longo do trabalho, visando ampliar e fortalecer o tema abordado. Que outra contribuição para os trabalhos futuros científicos? Então, seria que, ao realizar novas pesquisas referentes ao trabalho anteriormente realizado, proceder à autoavaliação e consultar
um profissional capacitado, visando assegurar a confiabilidade no desempenho da pesquisa. Então, geralmente, que isso sim, quando você vai desenvolver trabalho de pesquisa, então você sempre está fazendo contato com pessoas mais experientes, com pessoas, ok? E aí você vai cada vez mais crescendo na elaboração dos trabalhos futuros de pesquisa científica. Logo, você também vai sempre, além de consultar pessoas, consultar referências bibliográficas que sejam atualizadíssimas e que abordem teorias relacionadas ao tema ou linha de pesquisa que se deseja. Isso aí, gente, nunca devemos trabalhar com referências bibliográficas de longa distância, do passado, né? Porque como as coisas estão acontecendo no cotidiano, com muita velocidade de conhecimento, então é bom sempre você ter referências bibliográficas atualizadas. Ok aí, meu caro aluno? Sendo assim, agora a gente, olha só, convida para pôr a mão na massa. E aí, pôr a mão na massa, o que significa? Significa que aquela atividade muito bacana que você deve passar para os seus alunos. O que significa? É o seguinte, é que para a atividade, os alunos deverão montar o exercício proposto numa cartolina ou papelão, ou até em forma de cartaz, mas escrevendo de forma resumida. E aí, diante do que vocês aprenderam nessa exposição de conteúdo sobre a estrutura de conclusão científica, de trabalho científico e também de pesquisas futuras, de trabalho de futuras pesquisas, então, diante do que foi abordado, o que nós queremos saber? O aluno deve expressar. Afinal de contas, 1. Qual o significado de conclusão de pesquisa? 2. Qual a diferença entre resultado e conclusão? Será que deve ficar claro? 3. O que devemos escrever numa conclusão de pesquisa? 4. Os cuidados que devemos ter quando fazemos uma conclusão de pesquisa. E 5. As contribuições do trabalho futuro para a pesquisa científica. Então, esses 5 tópicos aqui, o aluno, diante do que foi abordado, ele será capaz de resolver e assim terá um final feliz. Ok, meu caro aluno? Então, pensando bem, fizemos aqui um abordado sobre a estrutura de uma conclusão científica, pesquisa científica e também sobre futuros trabalhos na área de pesquisa científica, ok? E aí voltaremos com mais, ok, informações nessa análise e experimentação científica. Tratamos aqui da eletiva 3, ok? Um grande abraço.